ao lado dele que fez a turma do bate-bola ser a turma do bate-bola. O responsável por essa história de quase 6 décadas, né? Esse programa líder absoluto de audiência no Rádio Mineiro. É o que é por conta desse senhor que está aqui ao meu lado. Emanuel Carneiro, um abraço, boa noite. Cadê o senhor? Tudo bem, Emanuel? Bom revê-lo. Não, tudo bem, tudo bom. Eu, estando agora às 7 e pouco, estou me lembrando que durante muitos e muitos anos, o rádio corria contra o relógio para as 7 horas da noite, em ponto, nem um segundo a mais, entrar em rede e transmitir a Voz do Brasil. E durante muitos anos, na Aberte, a Itatiaia vinha com a ideia de que a Voz do Brasil não cumpria mais a necessidade de ter um programa parando toda a programação do rádio brasileiro. E depois de muita luta, veio a flexibilização, que você pode colocar o programa a partir de 7 horas até as 9 horas da noite, você começar a Voz do Brasil. Portanto, olha, estou vivendo um momento diferente, porque nós terminávamos a turma do bate-bola na correria. Às vezes tinha um jogo de futebol da Liga dos Campeões, um jogo importante que tinha que ser interrompido de qualquer maneira, para que entrasse em Brasília 19 horas. Pontualmente 19 horas. Né? Então, tô achando muito bom estar aqui depois de 7 horas da noite. Uma alegria. O Emanuel está falando sobre jogos, inclusive deixa eu aproveitar para atualizar. Temos 3 jogos em andamento pela Série A do Campeonato Brasileiro, Sport e Fluminense, Mirassol e Bragantino, esses dois 0-0. Já temos 14 minutos nessas 2 partidas. E neste momento tem Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. E Flaco Lopes marca para o Palmeiras. Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. É o Campeonato Brasileiro, que em instantes tem às 7h30 Internacional e Corinthians. Emanuel, antes de te perguntar sobre jogos, repercussão, pré-jogo e pós-jogo, queria te pedir para contar a história da turma do bate-bola, a origem desse programa que a partir desta nova era passa a ter 2 horas de duração. É uma história de muitos anos passados e vou tentar resumi-la porque eu já contei até em outras oportunidades. Em 1966, eu já trabalhando na imprensa esportiva, era repórter da Itatiaia, fui fazer a convocação e os preparativos da seleção brasileira para a Copa de 1966, onde o Brasil ia lutar pelo tricampeonato. E foram convocados pelo técnico Fiola 44 jogadores, entre eles o nosso Tostão. E a seleção começou a fazer os treinos e os preparativos em Teresópolis. Eu ficava como repórter no Rio de Janeiro, pegava o carro, ia a Teresópolis, cobrir os treinos, jogo-treino, e voltava para o Rio de Janeiro. Na volta de Teresópolis para o Rio, sempre por volta de 15 para 6 horas da tarde, eu ligava o rádio e ouvia na rádio Mauá do Rio de Janeiro, que era a emissora do Trabalhador, era uma emissora do governo. O comandante de um programa esportivo chamado A Turma do Bate-Papo, Orlando Batista, tinha o formato que ele era o âncora, o comentarista era o Ademir Menezes, um ex-jogador de futebol famosíssimo, e os repórteres que cobriam Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo. Cada um dava o seu noticiário, o Ademir comentava, o Orlando Batista comentava. Eu vim ouvindo o programa e achei interessante aquela fórmula que ninguém fazia. Futebol
pelo rádio conversado. Eram sempre dois locutores, cada um lendo 3, 4 linhas. Era o que existia na época. E eu notava também que esse programa, ele repercutia muito entre os torcedores de futebol no Rio e também até na seleção brasileira, entre aqueles que cobriam a seleção brasileira e até dirigentes da seleção brasileira. Puxa, bateu uma ideia de trazer esse programa quando eu voltasse para Belo Horizonte, para a Rádio Itatiaia. E, num jogo da seleção brasileira, num treinamento no Maracanã, eu me encontrei com o Orlando Batista e disse para ele: Orlando, eu já conheci o Orlando, eu estou com a ideia de fazer esse programa, a turma do bate-papo, outro nome, evidentemente, em Belo Horizonte. Eu quero falar com você que, se você tem alguma restrição a fazer, usando a ideia do formato do seu programa. Ele falou: não, de jeito nenhum, não pode fazer o programa em Belo Horizonte. Agora, com uma condição: não pode falar mal do Vasco da Gama, em hipótese nenhuma. O Orlando era um vascaíno apaixonado. Maravilhoso. E foi. E tá aí, há 6 décadas no ar quase a turma do bate-bola. E quando eu voltei, a seleção embarcou para a Inglaterra, eu voltei para Belo Horizonte e nós começamos no final de junho de 66, começo de julho, o programa daquela forma, só que chamava Turma do Bate-Bola, no lugar de Turma do Bate-Papo, que era o nome do programa da Rádio Mauá. E assim foram todos esses anos. A Turma do Bate-Bola passou de meia hora para 40 minutos, de 40 minutos para 50 e depois para 1 hora. E hoje está ganhando em dobro o horário até as 8 horas da noite. Sinal de que funcionou. Pegou, será, Emanuel? Porque a lei da comunicação é o seguinte: se não der certo, diminui o espaço. Se estiver dando certo, aumenta o espaço. É o que está acontecendo no dia de hoje. Que legal, que relato. E parabéns a todos, e quero também agradecer, registrar, celebrar aqueles que durante muitos e muitos anos foram os repórteres da Turma do Bate-Bola, que traziam as informações. O futebol era mais aberto. Os repórteres podiam entrevistar os jogadores, aqueles que eles achavam que poderia dar boa matéria. Hoje é o clube que determina quem pode falar, quem não pode falar. É tudo muito fechado. Os treinos são em circuito fechado. Tudo ficou muito diferente na cobertura do futebol. Mas a Turma do Bate-Bola, ela tinha, pelo lado positivo, o fato de que os treinos passaram muito para o horário da tarde. E o repórter permanecia no clube até que o técnico pudesse dar uma entrevista, pudesse ser entrevistado um jogador, e ele, tendo visto o treino, poderia fazer a sua avaliação do que o técnico estava pensando para o jogo seguinte. Então esta é uma fórmula que veio lá da Rádio Mauá e hoje parece que ser o padrão dos programas esportivos no rádio e na televisão, que é o esporte, o futebol comentado nas mesas redondas e também nas bancadas, cada um falando, né, o que pensa a respeito do clube que ele cobre. É uma fórmula vitoriosa. Eu penso que agrada ao público que quer conhecer um pouco mais do que o normal do futebol, quer conhecer um pouco bastidores, quer conhecer um pouco mais daquilo que ocorre fora das 4 linhas.
Sem dúvida, Emanuel, este é um espaço para opinião, é um espaço para debate, né? Um espaço para entrevistas também, né? Aliás, no fim de semana encerramos um projeto de 2 décadas da Itatiaia, o Bastidores, um programa de absoluto sucesso também, que tinha esse espaço para as entrevistas, para abordagem com mais calma, com mais tempo, de temas fora do treinamento do dia a dia, né? Aqui na Turma do Bate-Bola também teremos espaço para entrevista, para o debate, para a opinião, a partir de agora, neste que é o segundo tempo, um novo momento da Turma do Bate-Bola.